Olá, estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. Eu sou Gustavo Baena e hoje recebo para um bate-papo Fausto Sestari, que é presidente da Associação dos Empresários do Polo Industrial Sertãozinho, a AEPS, e é o segundo vice-presidente do CIESP no estado. Seja bem-vindo, Fausto, à RDTV. Obrigado, Gustavo. Prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo aqui para falar sobre um assunto, até já te chamo para participar dessa conversa com a gente. Nós vamos falar sobre o Polo Industrial Sertãozinho, que é importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social da cidade de Mauá. São 250 indústrias, em média, em todo o polo, e há um imbróglio ali, há todo um problema que vem se arrastando desde 2011. Essas empresas precisam se adequar ao sistema de captação e tratamento de esgoto. Não há no Polo Industrial de Sertãozinho. A 2020 tem um prazo limite aí para que todas as indústrias do estado estejam operando regularmente, com licenças ambientais, e vamos entender, já falei, desde 2011, aí a coisa se arrasta, como caminha a situação, se é que caminha para uma solução. Até o Ministério Público entrou na história. Como estamos, Fausto, nessa questão aí, porque envolve indústrias, envolve prefeitura, tem a BRK Ambiental que entrou no lugar aí da Odebrecht Ambiental para cuidar aí dessa área de tratamento de esgoto em Mauá. Como estamos hoje? Bem, eu diria que, apesar de 6 anos de batalha com relação a esse tema, nós estamos ultimando graças a uma disposição diferente da Prefeitura de Mauá com relação a assumir o protagonismo desse assunto. Só para entender, então, houve uma troca de comando do Executivo, agora no início do ano, há um novo prefeito, Átila Jacumos, que entrou no lugar do Donizete Braga. A Prefeitura, então, ela não assumia o protagonismo dessas negociações. Não, e anterior até o Donizete Braga, o Oswaldo, quer dizer, na verdade, nós passamos por duas gestões. Por ter duas gestões aí. E em nenhum momento eles se colocavam como sendo responsáveis pela infraestrutura da cidade. A alegação e, obviamente, as empresas sofrendo o risco de terem a sua atividade, vamos dizer, como clandestinas, por não terem uma situação de regularidade. Felizmente, nós tivemos, ao longo desse tempo, a participação da CETESB, que compreendeu a dificuldade de lidar com a Prefeitura de Mauá àquela época e que, pelo fato de nós estarmos buscando e termos a disposição de contribuir, inclusive financeiramente para a solução, havia então uma certa concordância e uma aceitação de que a questão poderia ser resolvida. Ou seja, chegaram num ponto aí que, se a Prefeitura não assume o protagonismo, até depois eu acho bom a gente até colocar, né, como foi anteriormente, porque embora não tenha o tratamento de esgoto, o Polo Industrial do Sertãozinho tem água, tem luz, como que foi antes, né? Nesse caso, o poder público ele fez o seu papel, que agora estaria se omitindo, vamos dizer assim, entre aspas, a ponto das empresas se proporem a arcar com parte aí dos custos. O que não é solução nova, quer dizer, na verdade as empresas foram as responsáveis por terem construído toda a estrutura do Corpo de Bombeiros, que está ali ao lado da Prefeitura, não é? Aquilo foi investimento das prefeituras. Empresas. Investimento das empresas. Por conta, obviamente, de que, além da segurança, a possibilidade de redução do custo dos seguros, dos sinistros, não é verdade? Então, óbvio que a disposição sempre foi do empresariado de sentar para conversar e buscar a melhor solução economicamente falando e, sob o ponto de vista da funcionalidade. Quando a gente se deparou com esta limitação, tendo que cada empresa assumir um custo individual, temporário. Por que eu digo temporário? Porque a própria solução que a CETESB propõe como solução, que seriam sumidouros, sumidouros e filtros biológicos, é uma fossa sofisticada. Tá. Pelas características geográficas de Sertãozinho, aqueles que fizeram saturaram em muito pouco tempo. Portanto, por conta de infiltração de água, incapacidade de fazer com que, uma vez o esgoto tratado, ele fluísse, não é? E, portanto, a gente entendeu que aquilo não é a solução definitiva. Quer dizer, gastaríamos as empresas um bom recurso nesse sumidouro, o que seria uma solução temporária, requereria manutenção posterior.
Diante disso, a gente disse o seguinte, bom, vamos pegar uma parte disso que a gente tem para investir e vamos colocar à disposição da obra, já que a prefeitura alega que, além de não assumir o protagonismo, não tem dinheiro para fazer. Né? E mais ainda nesse ano, né, que os novos prefeitos assumiram em período de crise econômica nacional e reclamando também problemas de caixa. Eu não estou falando só de Mauá, de repasse de verbas do Estado, dos Brasil, governos. né? Brasil, então está mais difícil ainda. Qual o custo total estimado dessa obra? Eu tenho um número aqui, é isso mesmo, 4 milhões? Hoje, segundo a BRK, que é a concessionária e que tecnicamente tem que fazer o projeto, são 4 milhões hoje. Nós partimos de um raciocínio inicial de 1,5 milhão em 2011. Tá, então 2011, 1,5 milhão, olha o quanto já modificou tudo, né? Exatamente. E ocorrendo, né, na verdade, essa partilha, não é, da responsabilidade, quanto seria de responsabilidade dos empresários? A outra parte viria da BRK, a prefeitura, no final das contas, vai investir alguma coisa, não vai investir nada? A prefeitura vai ganhar. De qualquer forma, o acordo feito inicialmente e que permanece é que nós contribuiríamos com 50% daquele valor inicial. Não é? E os outros 50% seriam de responsabilidade da Odebrecht Ambiental, que era a antiga concessionária. Tá. Ela teria que fazer o projeto e arcar com 50% dos custos. Do inicial, lá 1,5 milhão? Daquele inicial. Tá. O que se manteve, na verdade, para que a gente tivesse adesão dos industriais, por conta também da crise nesse momento, os valores foram mantidos, eles são uma contribuição de R$15 mil no total, pagos R$1.000 por mês. Ou seja, criou-se uma condição bastante favorável. De cada empresário, isso. De cada ponto de ligação. Tá, ponto de ligação, entendi. Certo? Que de repente um ponto beneficia mais de Não, aí é um ponto está destinado, a não ser que sejam características muito específicas, mas é um ponto por atividade. Por atividade, entendi. Né? Bom até esclarecer. Por atividade. Então acabou se criando, vamos dizer, conseguimos negociar uma condição bastante favorável para que os empresários pudessem fazer, mesmo diante da crise. A dificuldade que a gente está encontrando agora é que em 6 anos de evolução dessa conversa, muita gente mudou, muita gente vendeu o seu imóvel, ou seja, renovaram-se os atores. Não é? Tanto na CETESB, quanto na prefeitura, quanto no empresariado. No próprio polo de empresários. Polo de empresário. E o que nós estamos buscando agora, então, é reconstrução disso, já que os documentos estão todos pactuados, falta, na verdade, só a concordância e a gente chegar nesse ponto que seria, vamos dizer, reunir R$750 mil aproximadamente e 65 adesões. Tá, eu até falei de 2020, é um prazo estadual, mas se a gente pensar que em 2020 esse polo já tem que estar com tudo em ordem, não é? O prazo de vocês ele é menor, não é? Ele 1 ano de construção, pelo menos, se não tiver nenhum tipo de prorrogação. Se nós conseguirmos resolver as coisas para iniciar em 2018, nós estaríamos terminando aí metade de 2019, terminando a rede. Tá já quase em cima e no limite. Ontem eu vi uma pesquisa que me deixou impressionado, né, que 60% das famílias, das famílias brasileiras, da população brasileira, convive no Brasil com esgoto a céu aberto. Pois é. Fiquei impressionado. Na verdade, os números, eu acho que tem por volta de uns 3 meses, foram divulgados os números do saneamento básico no mundo, né? E o Brasil, ele passa muita vergonha no ranking mundial, né? E, infelizmente, isso por muito tempo não foi prioridade dos nossos governantes. Aquela história, tá embaixo da terra, ninguém vê, não dá voto. Só que hoje, pelo menos, a gente consegue observar em alguns casos a mudança, não é, Fausto? De mentalidade, porque o que você não gasta no saneamento, você paga na saúde. Paga em N questões aí, né? É uma prevenção a outros problemas. Eu ouvi uma reportagem hoje de manhã de que a Alemanha e Paris já determinaram legalmente que depois de 2025 haverá restrição de carros conduzidos normais, né, motor diesel ou gasolina, nos centros urbanos. Por quê? Porque existirão os carros elétricos sem o híbrido aí já é uma realidade. Sem condutores, tá.
e que isto o impacto na saúde, o impacto nos acidentes, o impacto, vamos dizer, de uma forma geral no ambiente é tão significativo que permite que 10 anos antes eles estejam já estabelecendo uma questão legal. E aqui a gente está falando de 60% de céu e esgoto. E infelizmente a gente está falando disso, esgoto a céu aberto, pessoas convivendo com isso, crianças, enfim, famílias inteiras, e acompanhando ao mesmo tempo malas e malas de dinheiro que são levadas de lá para cá e o dinheiro que não foi investido como deveria ter sido, e a pessoa já tinha, sei lá, 20 milhões na conta e achou que era pouco, aí queria mais, queria 55, e virou aquela bola de neve que está aí, né? Mas enfim... O fundo eleitoral, né, que está aí. O fundo agora é público para financiar as campanhas, vai sair do nosso bolso, podia estar sendo... Assim vai. Mas a gente tem que se adequar à nossa realidade, e outra coisa que é bem questionável até o quanto o polo, até o poder público entender, né, ainda bem que agora se abriu o diálogo, o que esse polo representa para Mauá, veja, né? Eu não diria para Mauá. Nós estamos falando hoje, a gente emprega em Mauá parte expressiva da população que é dormitório de Ribeirão Pires, de Rio Grande da Serra, que é uma cidade dormitório, de Suzano, porque o Polo do Sertãozinho passou a ser, na verdade, o diamante a ser lapidado. Nós estamos falando de 12 milhões de metros quadrados destinados à atividade industrial. Não existe mais isso, na verdade, em local com características tão propícias, que não estejam conflitando com o meio ambiente ou com a área de manancial. Uma zona industrial estabelecida ali, né? Estabelecida. Porque, ou seja, você colocar isto como sendo estrategicamente um ponto de desenvolvimento para o ABC, tá certo? Aquilo transborda, né? Vamos lembrar que a cadeia produtiva da indústria ainda é aquela que gera os melhores salários, e um exemplo da indústria automobilística, a cada emprego na indústria automobilística a gente gera 10 na cadeia completa entre comércio, serviço e outras indústrias. Então, você ter ali a oportunidade de revitalizar a indústria na região do ABC, com aquela disposição, com a logística que o Rodoanel nos trouxe. Sim, eu ia falar isso agora. Fora todas as oportunidades que Mauá passou já a ter, né? Eu ia falar passa, mas que outras oportunidades virão ainda, mas passou a ter com o Rodoanel, né? Se tornando uma possível bola da vez de investimentos, comércio, indústria, serviços, próprio investimento imobiliário. Mauá está aí, né? Então, você olhar aquilo e você tornar aquilo sofrível do ponto de vista do recurso por falta de infraestrutura como essa, é realmente uma judiação. Que eu acho que muita gente, até que está ouvindo a gente falar disso, nem imaginaria que existiria um problema dessa ordem, de falta de esgoto no polo industrial de Sertãozinho, em Mauá. A expectativa, então, de que a operação seja regularizada. Você falou da adesão, num dado momento, da adesão de empresários. Como é que está hoje essa adesão? A problemática já colocada aí, alguns deixaram o polo, outros chegaram, ou porque encerraram atividades, ou porque mudaram, mas quantas assinaturas são necessárias? Quantas vocês já têm? Nós fizemos uma reunião há cerca de 15 dias para reposicionar aqueles que ainda não conheciam o problema. Tivemos uma manifestação formal naquele dia de 41 dos presentes, de 60 presentes, apesar da convocação ter sido bem abrangente. E estamos agora fazendo um trabalho de pente fino, quer dizer, já estamos com 46 manifestos formalmente. A gente entende que pelo menos mais 10 nós seremos capazes de trazer para dentro da proposta. Isso não fecha o valor, de qualquer forma. Então, aí a gente está tentando sensibilizar a própria prefeitura, que se ela de alguma maneira, seja com verba estadual, seja verba federal, seja por alguma outra maneira, ou pela própria BRK, a gente consiga complementar com esses 15% que caberiam, na verdade, para resolver o problema de forma definitiva. Até porque, né, só reforçando aqui, revendo aí os valores, pessoal, 1,5 milhão lá em 2011. Hoje se fala em torno de 4 milhões, dividir isso entre empresários, BRK, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Dividir isso entre empresários, a própria BRK Ambiental, que é a empresa que opera essa área de esgoto, né, de tratamento de esgoto em Mauá, porque há uma divisão, a SAMA, Companhia de Saneamento de Mauá, cuida de água, e a BRK
cuida de esgoto no município, e aí é o papel da prefeitura, né, que precisa ser definido, porque muitos falam em contrapartidas disso, de aquilo, de repente, como o Fausto colocou, se revê algum ponto do contrato com a BRK, se entende que há uma abertura para que a própria BRK aplique o investimento, mas o imbróglio precisa... Eu tenho que entender que aquilo é uma fonte de receita, né? Quer dizer, a BRK agora, tendo a estação de tratamento, tendo a captação do esgoto, ela vai vender água de reuso. Quer dizer, não é água potável, mas água para... Tem sua finalidade. Irrigação, de jardinagem, limpeza de rua, abastecimento para outras coisas que não exigem, o que é absolutamente irracional. Sim. A gente hoje paga, tá certo, a água potável, que é escassa em várias regiões, para dar destinação dentro da atividade industrial, que não obrigatoriamente precisaria ser potável, tá certo? E paga na outra ponta como se você estivesse produzindo todo 100% de esgoto. Então, será fonte de receita para a BRK, será fonte de receita para o município. Para o próprio município. Sem contar o fato, né, de que a condição de saneamento sendo feita 100% vai redundar num benefício na ponta, na saúde, tá certo? Sobre vários aspectos. Né? O Ministério Público está na história, como eu coloquei. Qual é o prazo aí para o Ministério Público ou para a própria Prefeitura dar respostas ao Ministério Público? De como vai ficar ele a situação? Não nos deu, ele nos deu, na verdade, até o final, o começo desse ano, e depois da última conversa, um prazo um pouco mais longo. Não tem sido um prazo radical, mas tem sido um prazo que demonstre claramente de que os agentes envolvidos estão vamos dizer, buscando um acordo dentro de um prazo razoável. Nós estamos entendendo que temos aí mais 60 dias para poder ter um posicionamento definitivo com relação a esse assunto. Não é? A partir daí, o que faz parte da última ata, inclusive, é que aquelas empresas que não aderirem, eventualmente, não é, estarão sujeitas a uma fiscalização e até, eventualmente, um inquérito civil promovido pelo Ministério Público. Lógico que a gente está aqui exatamente esclarecendo as empresas, buscando uma solução, não é? Como voluntários, é importante que vocês entendam, a gente não tem absolutamente nenhum cargo público e nem nenhuma remuneração. É um bom tempo que a gente gasta com isso, é bom deixar claro. E que, efetivamente, nós estamos buscando por conta de evitar problemas futuros que as empresas ou, eventualmente, os investidores possam ter pelo fato de não estarem dentro de uma situação de irregularidade. O outro fato relevante é que... teve a história não perca o raciocínio aí, teve a história dos próprios sumidouros, né, que a gente falou que muitos hoje já não dão mais conta. Exato. Queira ou não, a tal da fossa, entre aspas, uma fossa sustentável, né, mais chique, como colocou o Fausto, mas também teve o seu esgotamento aí. Exatamente, né? Como solução técnica. E outra questão importante é o seguinte, uma vez instalado a rede, mesmo você tendo dentro da sua casa ou da sua empresa uma estação de tratamento, você tem a obrigação legal de se ligar. O que para algumas empresas foi um grande prejuízo. Tiveram empresas na região que chegaram a gastar R$1 milhão para fazer uma estação de tratamento. E que agora, na verdade, vão transformar isso tudo em nada, se ligando. Lógico que terão o benefício de que não terão mais manutenção para fazer, não terão que dispor dos resíduos todos em algum lugar, ou seja, terá uma facilidade porque a responsabilidade agora passa a ser do gestor, não é, da rede como deveria ser. No caso, a BRK, que está gerindo essa rede, que tem também toda essa questão, né? O esgoto entra nessa rede, para onde ele vai, né? Ele tem que ter uma destinação correta, tem que ser tratado, não simplesmente ser jogado aí nos rios, nos córregos da região. No final, passados esses 60 dias, resolvendo tudo, a gente entendendo que, enfim, vamos adiante. Isso se torna o quê? Passa a ser uma PPP, estando a prefeitura envolvida? Não tem nada a ver com isso? No fundo, o contrato será com a concessionária. Tá. Quer dizer, ou seja, a concessionária que fará um contrato com cada empresa de responsabilidade de pagamento e dela da construção. E esse bem público, vamos dizer assim, que a concessionária teria, em outras condições, obrigação de fazer, ela vai explorar durante um determinado período, que a licitação lhe permite, e vai entregar o bem público ao final disso para o município. Eu até mencionei num dado momento aqui, luz, água mesmo, não teve problema quando se instalou isso, as concessionárias tocaram. A água, a energia elétrica, todo o sistema de telefonia, na verdade, como é que podia... Por que, se fosse tratado como um condomínio, não teria que ter tido
a infraestrutura como um todo, em especial o esgoto. Né? Tem alguma reunião marcada de novo com o pessoal da Prefeitura de Mauá para tratar do assunto? Não. Uma nova rodada? Na verdade, nós falamos ontem, vamos fazer um trabalho de atualização dessa informação depois da reunião de 15 dias para os empresários, dar um retorno para ele de quantas empresas aderirem, e nós nos demos um prazo, como voluntários da EPS, de mais 15 dias para poder chegar no número de empresas interessadas. Em paralelo a isso, a gente também já colocou à Prefeitura que nós temos um limite para poder atuar e que ela pudesse, então, pensar formas alternativas para complementar esse recurso. Acho que esse é o ponto em que estamos. A expectativa é que no máximo em 30 dias a gente volte ao Ministério dizendo o seguinte: está tudo certo. Se a Prefeitura encontrou uma forma... Se a gente não encontrar uma forma, aí a gente vai estar na dependência do que o Ministério Público decidir. Não é? Ou obrigar que se decida, na verdade, que se resolva. Que se busque uma solução. Para a gente terminar, Fausto, a gente falou muito aqui do polo e dessa problemática toda, mas eu acho importante também, falei de 250 indústrias ali em Sertãozinho. Você, como eu mencionei, é o segundo vice-presidente do CIESP e tem uma visão bem apurada aí acerca da indústria, de um modo geral. Num cenário de crise, hoje já se fala em retomada, como é que você avaliaria, qual a tua avaliação aqui para a gente, dos investimentos da indústria hoje, especificamente em Mauá? O cenário está melhor? Quiser falar de um panorama ABC aí, já que a gente falou tanto do chamariz que o polo... Acho interessante. Realmente a gente tem a oportunidade de visitar outras regiões do estado. E o que a gente observa é que o ABC particularmente tem uma crise dentro da crise. Não é? A matriz econômica do ABC, ela não se renova há muito tempo. Quer dizer, não tem o agronegócio, tá certo? Não tem um desenvolvimento tecnológico de ponta, ou seja, ela está, vamos dizer, automobilisticamente dependente, Sim. Vamos dizer assim. O ABC durante todo esse tempo não olhou para fora. Não olhou para fora. Ou melhor, olhou. Só olhou. Eu fui coordenador do Fórum da Cidadania há 20 anos atrás, nós fizemos consórcio há 30, fizemos agência de desenvolvimento há 20, e, na verdade, o que a gente ficou disputando, como ABC, a hegemonia entre as cidades, tá certo? Com uma visão míope, estreita, tá certo? Micro, né? Regional. Micro, absolutamente provinciana, não é? Ensinamos muita gente a se organizar como modelo de governança, mas não tiramos benefício disso. Então hoje a gente sofre de novo as consequências. Lembra que na década de 90 nós passamos por uma crise e rediscutimos, fizemos planejamento estratégico, aquela história toda, e continuamos no mesmo patamar. Então, assim, olhando para as outras regiões que têm matriz diversificada, tá certo? Tem uma vantagem, o agronegócio está indo bem, a indústria não está indo, mas as coisas se equilibram. Compensa uma coisa a outra. Nós produzimos aqui 50% do que se produz de caminhão no Brasil, né? Caminhão e ônibus. Então, para onde foi a indústria de caminhões e ônibus? Veio para 40% da sua atividade. Então, o impacto foi muito significativo. Não é? E toda a cadeia de serviços e de comércio que se movimenta em função disso. Não é? Então, a situação, óbvio que a gente brinca, né, de que são sinais. Hoje mostra o CAGED de que o desemprego deu uma melhoradinha da taxa de desemprego. Está existindo, algumas empresas começam a retomar a atividade. Um pouco é rouba-monte. É como, para quem lembra, a figura do rouba-monte. É a mesma quantidade de cartas, só trocando de mão. Empresa que fecha, empresa que entrega o produto, então algumas acabam levando e se mostrando. A gente está comemorando. Mas inegavelmente, né, há um crescimento sobre uma base ruim, mas estamos crescendo. Né? Tá, as coisas estão começando. O psicológico de perder o emprego já desapareceu e as pessoas começam estão acreditando mais na retomada. A capacidade. O que resta para o ABC? Se repensar. Por quê? Porque enquanto o Brasil tem uma crise para resolver, o ABC, como você colocou, tem duas, né? O ABC cria seus próprios problemas ali também. Está todo mundo dizendo que o veículo, que o transporte por veículo tem data marcada. Né? O príncipe de Dubai ontem testou, tá certo, o táxi por drone. Não é?
Temos um prazo de validade. E ele tem uma frota de táxi por drone que ele autorizou a fazer. E a gente aqui pautado no mesmo modelo. Então, é indiscutível que nós estamos deitados no berço esplêndido, não mais esplêndido. Né? Para quem era, como o Santo André, o celeiro industrial, tá certo? Faz parte do nosso hino, né? Nós temos que repensar correndo, rápido, estamos atrasados. Sem dúvida alguma. Não é nenhuma mensagem pessimista, tá certo? Não, mas é realista. Absolutamente realista. Nós estamos falando desse assunto há 20 anos e a gente não faz absolutamente nada para reverter a situação. Se essa crise, um exemplo, né? Aproveitando que você colocou ser pessimista, mas imagine se uma indústria como uma GM deixa uma cidade como São Caetano, o que vai ser dessa cidade, né? Exatamente. Vai olhar e vai fazer o quê? Qual é o futuro dessa cidade que nem a área tem direito, né? Os limites, você olha para o lado aí também, para onde correr. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, junto com o Auríquio e com o Tortorello, já tem 10 anos. Se uma GM resolver sair de São Caetano, seria o equivalente a você ter que duplicar ou triplicar, tá certo? Os custos do cidadão para suprir aquela e manter o mesmo padrão de qualidade do serviço público. Isso é o que representa. Então, quando a gente volta para Sertãozinho e olha aquilo com muito eucalipto ainda, tá certo? Muita área para ser desenvolvida, com uma potencialidade enorme, é disso que nós estamos falando. Sim. Tá certo? Aquilo tem que ser tratado como se fosse os investidores que vêm para o ABC e aqueles que permanecem a pedra preciosa. ABC, precisam ser tratados dignamente. Não precisa nem ser tapete vermelho, eu digo dignamente, porque não tem cabimento que você traga a receita que traz para todas as cidades e que você não seja sequer recebido quando você se dispõe a contribuir financeiramente com um bem público. Nem é, nesse caso, uma contrapartida, né? Você está aí se colocando, investindo. O seu tempo, o seu dinheiro, na verdade, no interesse público. Tudo bem que vai se beneficiar, mas era o papel do poder público aí. Né? Mas eu acho que esse não é um problema do ABC, esse é um problema do país que nós estamos assistindo hoje. É um Estado que não está para nos servir, é um Estado que está para ser servido. Eu acho que a sociedade civil, enquanto não conseguir romper com esse processo, tá certo? Nós vamos continuar reclamando. A gente não faz, então vamos tirar do empresariado, depois ver que o Estado não funciona, vamos privatizar tudo. É o círculo vicioso. Mas, como você colocou, o Polo Sertãozinho precisa ser olhado com atenção, até porque é uma área industrial bem definida, e dia desses mesmo a gente falava aqui sobre Santo André, até numa entrevista que eu fiz num seminário com o Ailton Lima, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego aqui de Santo André, e é uma cidade que não definiu a sua área industrial, a sua zona industrial. A gente vê muitas cidades que têm uma zona industrial definida. E Mauá tem aí até por conta da área, da realidade... Essa reserva, por conta de uma política, vamos dizer, que as outras regiões não fizeram. A minha empresa em especial está fazendo 75 anos. Onde é que meu pai iniciou? Tá certo? Na Rua General Glicério. Mas ele saiu por opção? Não, saiu porque foi empurrado para fora. Para onde foi? Foi para Mauá, como muitas, de São Caetano, de São Bernardo e tudo. E, na verdade, assim, da forma como existe, e eu já falei isso, e o Celso Daniel era vivo ainda quando a gente fundou a agência. Da mesma maneira que se criou a Lei de Preservação Ambiental, nós devíamos ter criado, na verdade, para o município, a Lei de Preservação da Atividade Industrial, ou seja, espaços que não poderiam ser substituídos, em hipótese alguma, por moradia. Por quê? Porque aquilo era fonte de receita. Sim. Né? A moradia, gostando ou não, é fonte de despesa. E não se planejou mesmo, é aquela história, a indústria no meio da cidade, enfim... Outros municípios não, já planejaram, né? Zonas específicas industriais retiradas. E Mauá, pela geografia, agora pela logística, pelo Rodoanel, tem tudo para fazer a lição de casa direito. Né? A gente espera que essa lição seja feita. Obrigado, Fausto. Obrigado a você pela oportunidade. Sucesso aí no desdobramento desse caso e volte aqui e passe as novidades. Sem dúvida alguma, a equipe de reportagem do RD vai seguir acompanhando e você vai ter também informações no repórterdiario.com.br, também na edição impressa do RD, toda sexta-feira aqui na região, na RD em Revista, enfim. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Eu acho interessante também, não é? A gente, já que eu falei do RD e da revista, a gente mostrar aqui, não é? Para que você toda sexta-feira acompanhe
Repórter Diário, com o noticiário completo aqui da região, você fica bem informado, e mensalmente tem a RD em Revista. Os nossos demais canais, repórterdiario.com.br, tem a fanpage do Jornal Repórter Diário no Facebook e o YouTube RDTV Repórter Diário. A gente se vê numa próxima.